da Rádio Acústica aí de Camaquã. Pois é, uma alegria muito grande, muito obrigado à tua assessoria aí que conseguiu para nós esse contato com vocês, o pessoal da FAMURG também, lá através do Voltaire. Eu fico muito feliz. Como é que está a nossa linda Venâncio Aires, hein, prefeito? Venâncio Aires é a capital nacional de chimarrão que é o símbolo da hospitalidade do povo gaúcho. Com muito orgulho ostentamos esse título e sabemos da nossa responsabilidade desse título também de honrar e mostrar a hospitalidade do nosso povo gaúcho aí. Já fui presidente da FENACHIM, da Festa Nacional de Chimarrão, em 2012, e sei o quanto essa bebida símbolo não só nos representa, mas chama atenção. Quando estivemos em Brasília, fazendo convite às autoridades na época, parávamos o trânsito, né? Todo mundo queria saber o que nós estamos carregando na mão aí, né? Cultivando a nossa amizade. Então, Venâncio está aí, né? Firme, enfrentando as dificuldades, assim como Camaquã, a região aí também, né, enfrentando a maior seca dos últimos 40 anos. Nós caminhávamos no Rio Taquari, na divisa aqui, entre o Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, caminhávamos dentro do leito, né, trechos estavam sem água e agora passamos uma das maiores enchentes dos últimos 60 anos nesse mesmo rio, na comunidade Vila Mariante. Todo o Vale do Taquari, assim como o Vale do Caí, sofreu muito com essa cheia. Então não bastasse a seca, enchente, crise econômica, instabilidade política, social e econômica, a pandemia do coronavírus. Por detalhe, tapamos os gafanhotos. Tem isso também, tem uns gafanhotos nos rondando, né, prefeito? Mas olha, realmente, o senhor disse em 6 meses o que aconteceu no nosso estado e principalmente nessa região de vocês e as nossas aqui, né? Não a enchente, mas a parte da seca. É impressionante o que os municípios, o que os empresários, o que os agricultores enfrentaram nesses últimos 6 meses, né? Não foi fácil. E eu fiz questão de estar servindo meu mate mais cedo hoje na sua companhia, olha aqui, ó. Que legal, hein, prefeito? Estamos juntos aí. Estamos juntos. Uma aqui da FENACHIM. Olha uma aí. Boa erva da minha cidade aqui tomando chimarrão também contigo. Que bom, muito bom. Prefeito Giovanni, o senhor qual é a tua idade, prefeito? 41 anos. 41 anos. O senhor já foi prefeito alguma vez, vereador? Qual é o seu roteiro político aí? Na verdade, eu concorri a primeira vez em 2000, com 21 anos à época, candidato a vereador, repeti em 2004, concorrendo de novo com 25 anos, e aí com 29 anos, em 2008, concorrendo a vice-prefeito. Depois fomos reeleitos em 2012 a vice-prefeito mais uma vez. Acumulei a pasta da Secretaria do Planejamento, período da Secretaria da Cultura e do Esporte. Em 2014 concorri a deputado estadual, fiz 22 mil e poucos votos. Quero agradecer a comunidade local e também outras regiões do estado nos apoiou. Chegamos perto, mas não foi possível assumir uma cadeira. Isso também nos propiciou que em 2016 a gente concorresse a prefeito. Estou no primeiro mandato de prefeito. Tive a oportunidade de assessorar deputados na Assembleia, na Câmara dos Deputados e também aqui na Câmara de Vereadores de Venâncio. Fui assessor por um período. Então, os últimos 20 anos, bastante envolvido com a política, né? Bom, conhece parte das atividades. Sim, conhece todos os meandros aí, tanto municipal, estadual como federal. Isso é super importante para que, quando o senhor assume a cadeira de prefeito, o senhor sabe da facilidade e das dificuldades que tem de quem senta nessa cadeira, né, prefeito? Porque não é fácil ser prefeito numa situação como nós estamos vivendo hoje. E por isso que eu queria lhe perguntar, qual é o orçamento do município de Venâncio Aires hoje, hein? O município de Venâncio Aires tem um orçamento aproximado de 250 milhões. Claro que nós temos a questão dos recursos próprios e tem os recursos que vêm de ordem, muitas vezes, de financiamento, de bancos como BRDE, BNDES, Sul e emendas e orçamento geral da União, que acrescenta, então, nosso orçamento. Então, tem essa variável, que gira em torno de 20 a 30 milhões por ano, em função desses recursos extras que a gente acaba conveniando com o Estado e com a União. Sim. Prefeito, qual é o tamanho da cidade em matéria de população aí de Venâncio Aires? São 71 mil habitantes. 71? 71 mil habitantes. É parecido com... Se não nasceu ninguém, se não morreu ninguém, aí
Sim. Nas últimas 24 horas. Não, um pouco de 71 mil habitantes. É parecido com o Camaquã. Camaquã está na base dos 67 mil, mais ou menos. E nosso orçamento deve estar girando em torno de 160 milhões, mais ou menos, por aí, 170 milhões de Camaquã, mais ou menos por aí. Bom, e aí é que nós viemos perguntar para o senhor o seguinte: os senhores têm uma forte participação do interior, da agricultura, principalmente fumageira e da erva mate aí por aí. Como é que está sendo esse enfrentamento de vocês no que diz respeito à seca que passou e ao replantio do fumo que está acontecendo nesse momento aí, prefeito? Olha, Fábio, a gente acabou de abordar a seca e essa chuva, essa enchente que passamos, mas lembrar que em 2019, outubro, novembro, choveu muito. Foram em torno de 500 a 600 milímetros em 30 dias, que prejudicou também a nossa agricultura, a nossa lavoura. Tivemos uma quebra em torno de 15 a 20% na produção do tabaco. Em algumas culturas chegou a em torno de 30%, 50% ou mais, né? Então isso vem se acumulando, é um desafio. Municípios aí que são urbanos, eu cito aqui uma cidade vizinha nossa, que tem quase a mesma população que a Lajeado, ali do Vale do Taquari, são 78 mil, 80 mil habitantes que Lajeado tem. É um município que sofre um pouco menos que Venâncio, porque não tem agricultura familiar, né? Venâncio ainda tem 1/3 da população rural. Poucos municípios acima de 50 mil habitantes têm 1/3 da população rural. Temos em torno de 28 mil pessoas que moram no interior, do total de 71 mil. Somos o segundo município da América Latina em pequenas propriedades rurais e um município que tem uma diversificação. Não é só o tabaco, somos um dos maiores produtores de tabacos do mundo, mas somos o maior produtor de aipim do estado do Rio Grande do Sul, o segundo, terceiro maior produtor de milho e também um destaque no setor de carnes, da proteína. Somos o segundo polo de proteína do estado do Rio Grande do Sul. E tem também a produção da erva mate, a produção do leite, do arroz, da soja, do feijão, das agroindústrias que se destacam, mas que nesse conjunto nos permite a diversificação. Sim. Pela característica de pequenas propriedades. Muito e bom. O próprio tabaco nos dá uma condição de diversificação, porque o tabaco ele não produz o ano inteiro, a gente tem a safra, e aí tem o plantio do milho, do feijão, tem a piscicultura, tem a questão da criação do gado, características de áreas de 5 a 10 hectares, que é a nossa média. Isso nos dá uma riqueza na agricultura e um equilíbrio entre o setor primário e a indústria, o comércio e serviço. Então a gente tem a característica de cidades essencialmente agrícola, outras que são totalmente urbanas, essencialmente como comércio e serviços, como polo da região, e outras que são muito industrializadas. Nós temos um pouco desse equilíbrio. A gente tem a presença do comércio e serviço por ser uma cidade no meio do Vale do Taquari e Vale do Pardo, entre duas cidades polo, né? O que Venâncio muitas vezes era barrada e ficava no vácuo, como um muro de Berlim que dividia os dois vales. Hoje a gente pode, aos poucos, consolidando a ponte que une os dois vales. Então esse trabalho nos reforça para os próximos 20 anos como um centro comercial e de serviço também, sendo que a indústria é muito forte, principalmente do tabaco, que vem em função da agricultura, a indústria da erva mate, a indústria de alimentos, o metal mecânico. Somos o terceiro polo metal mecânico do estado do Rio Grande do Sul e o segundo polo de refrigeração do estado. E também a automação, a presença do setor do calçado, do setor do vestuário, do setor moveleiro, madeireiro, que nos permite essa diversificação na indústria e que nos torna sempre entre os 10 maiores exportadores do Rio Grande do Sul, em quase 500 municípios, e entre os 100 maiores exportadores do Brasil em 5.500 municípios do país. Graças a essa articulação e sintonia entre esses três setores que nos inicia, então, essa condição. Eu lhe fiz essa pergunta porque nós temos uma gigantesca audiência no nosso interior aqui, onde os nossos agricultores têm na sua base produtiva o fumo. Por isso que eu fiz essa pergunta, para ver não só a importância do nosso agricultor, diversificação de cultura, mas o impacto da diversificação em toda a região de Venâncio Soares, que eu conheço um pouquinho assim, prefeito, mas eu quero justamente motivar os empresários, o pessoal da prefeitura que está nos ouvindo, que como Venâncio Soares conseguiu se articular nos últimos anos em diversificação de produção, de indústria, de prestação de serviços. E isso tudo acaba somando quando dá um impacto, por exemplo, numa questão de crise, como seca, como enchente, como problemas de exportação ou importação. Vocês têm outras fontes de renda que mantêm
aceso ainda à renda do município. Isso é muito importante, que eu queria lhe perguntar. Bom, a segunda coisa que eu quero lhe tomar um pouquinho do seu tempo, que eu acho que agora é importante e é o mais principal da nossa entrevista, ao longo dos últimos dias, desde 16, 18 de março, Camaquã foi pioneiro aqui na nossa região em fechar as portas sem mesmo decreto estadual. O prefeito decidiu, os empresários acataram numa boa, fechou-se 15 dias empresas aqui, tentando entender o que vinha pela frente. Depois o governo estadual assumiu essa questão das bandeiras e começou a regrar bandeira para cá, bandeira para lá, laranja, vermelha, branca, e assim por diante. Mas chega um ponto, prefeito, que aí motivou algumas conversas nossas, algumas entrevistas com o pessoal do CDL, do Sindilojas, da Federação, presidente da Farsul, da FAMURGS, falamos semana passada, com o prefeito vizinho seu aí de Taquari. Nós estamos querendo entender, prefeito, a posição dos senhores como prefeitos no que diz respeito à decisão do governo do estado em fechar o comércio, bandeira vermelha, prestadores de serviço, restaurantes e assim por diante. E eu vi uma matéria do senhor, dada a uma rádio local aí de Venâncio Aires, dizendo, e o senhor disse nessa matéria, de que o senhor tomaria uma decisão em defesa do comércio, independente da bandeira que o Estado conceder a Venâncio Aires. Eu queria que o senhor explicasse a nós, os nossos ouvintes. Fábio, desde o início dessa pandemia, o município de Venâncio Aires tomou algumas iniciativas. Fomos um dos primeiros municípios a criar um centro respiratório, que já atendeu centenas de pessoas aqui no centro da cidade, em parceria com a comunidade católica nos pavilhões no centro da cidade. Criamos toda essa estrutura, aumentamos o número de leitos de UTI em parceria com o governo do estado, né? Sempre tivemos toda a atenção da secretária Rita Bergman. Quantas UTIs o senhor tem aí, prefeito? Nós tínhamos 10, agora estamos com 18 leitos de UTI no município. O município de Venâncio criou um 0800, Fábio, que atende a comunidade por telefone. As pessoas não precisam estar circulando pela cidade, aumentando o fluxo. Pode ir de casa fazer um contato pelo 0800, que tem um médico, técnico de enfermagem, enfermeiro que atende, inclusive tirando dúvidas e através de videoconferência podendo prestar os serviços dessa forma. Usamos a tecnologia a nosso favor, criando um aplicativo chamado Doutor Protege, que a pessoa entra no site, ela vai respondendo umas perguntas e esse aplicativo vai direcionando a pessoa para a rede, onde ela deve ir e o que ela deve buscar. O município de Venâncio também foi um dos primeiros a estimular o uso de máscaras na nossa cidade. E deu uma condição de prazo de 10 dias estimulando o uso, e muito antes do governo do estado tornar isso como um item obrigatório, o Venâncio também passou a exigir. E a gente não multou ninguém. O que nós fizemos aqui? Os agentes de saúde, né, passaram nos bairros, na cidade, com máscaras, abordando as pessoas, acolhendo as pessoas sem máscara e fazendo entrega e conscientizando. E deu um resultado muito positivo, né? Enquanto que muitos municípios estavam com um percentual pequeno de uso de máscara, quem circulava em outros municípios chegava aqui em Venâncio me dizia o seguinte: ó, prefeito, parabéns, Venâncio a gente vê como rara exceção quem não está usando máscara. Já em outros municípios é raro ver quem está usando. Claro, depois vem o decreto do governo do estado, que normatizou isso, mas Venâncio sempre tentou fazer o papel, né, tomar a iniciativa e não ficar esperando o governo do estado, também fazer a sua parte, contribuir no coletivo. Então, o centro respiratório, o 0800, o aplicativo Doutor Protege, o aumento de leitos de UTI, o uso de máscara. Fomos um dos primeiros municípios a instalar um sistema inteligente do mapeamento do Covid, através do CIMI. É algo que há umas 2 semanas atrás até saiu na 0 Hora, uma página inteira, de um processo que a Fiocruz está trabalhando, que o governo do estado está analisando, que é esse aplicativo, esse sistema, para instalar na sociedade, principalmente numa possibilidade de volta às aulas gradativa, ou seja, hoje, não como item obrigatório, até porque nós estamos fazendo esse teste aqui de uma empresa do município vizinho, aqui ao lado, a Imply, que fez esse sistema, e nós estamos há 60 dias usando isso gratuitamente, inclusive para ver a eficácia, onde o estabelecimento utiliza e faz check-in e check-out das pessoas que entram, né, e com isso
isso fica numa nuvem integrada com a vigilância sanitária e epidemiológica do município, que quando alguém for constatado positivo, a gente atualiza isso no sistema e essa pessoa tem que ficar em isolamento e quarentena. E se ela aparecer lá no banco, aparecer na padaria, na hora que a pessoa fazer o check-in, naquele estabelecimento vai atualizar o nosso sistema que a pessoa não está respeitando o isolamento. Sim. A gente não expõe a pessoa, mas a gente recebe a informação e essa informação nos dá a condição de entrar em contato com a pessoa para mantê-la em isolamento, dizer que ela está desrespeitando, que ela deve seguir os protocolos, é uma forma da gente conseguir monitorar e dar mais segurança ao direito de ir e vir às pessoas quando precisam sair de casa, ir no comércio, ir numa padaria, no supermercado, no posto de gasolina. Certo. Ao mesmo tempo, Fábio, esse aplicativo nos dá a condição de informar que se eu tive contato contigo hoje e daqui a 15 dias testar positivo, eu possa mandar uma informação por SMS para essa pessoa informando, dizendo, olha, você esteve com alguém que testou positivo. A gente não expõe o cidadão, mas você vai saber que foi exposto ao risco em algum momento nos últimos 15 dias. Entendi. Que a pessoa estava próxima de você, para você tomar todas as precauções, fazer o exame e os protocolos. E Venâncio foi um dos primeiros municípios do estado do Rio Grande do Sul a iniciar o processo de testagem em massa. Nós recebemos a semana passada o primeiro lote de 15 mil testes rápidos. 15 mil? 15 mil testes rápidos e vamos colocar os testes suficientes para testar toda a população, se for preciso. Deixa eu lhe interromper, por favor. Aí. O senhor recebeu quantos testes rápidos do estado do Rio Grande do Sul nesses 60 dias anteriores aí? Olha, nós recebemos alguns testes de PCR, aumentou a nossa cota, mas a gente fez a compra, estamos com recursos da prefeitura, até através dos recursos que a União tem nos repassado para o Covid, que não adianta os municípios segurarem esse recurso Covid e não investir, porque vão estar devolvendo esse recurso para a União logo ali adiante. Então, nós temos que aplicar esse recurso e eles são exclusivos para a Covid. Sim. Então, nós estamos utilizando esses recursos e comprando a testagem em massa, porque eu acredito que nós não podemos fazer um isolamento da indústria, fechar o comércio, e sim testar. Quando dá um caso numa empresa, numa indústria, que alguém testou positivo ou que tem um foco, uma possibilidade de surto, não concordo de fechar toda a empresa. Sim. Eu acho que nós temos que colocar à disposição e fazer o teste em toda a empresa. Sim. Isolar quem está com o vírus, não fechar a empresa. Mas deixa eu entender, a prefeitura comprou 15 mil testes rápidos, é isso? Exatamente, Fábio. E com isso a gente vai custou isso, prefeito? Quanto que quiserem ser testados. Quanto custou? 825 mil reais. Não, eu tô anotando aqui uma série de coisas que o senhor falou aí. 825 mil reais. O município de Venâncio Aires, como qualquer outro município, está recebendo recursos específicos para a Covid, para enfrentar o Covid? Exatamente. Todos os municípios têm recebido uma cota da União, que são exclusivas ou por emenda de bancada para o hospital ou a prefeitura, ou através do governo federal, que tem dado um suporte para aplicarem recursos para a Covid, para leitos de UTI, para testagem em massa, para outras iniciativas. Sim. A gente não pode utilizar esse recurso para reformar o posto de saúde, para investir no hospital. Ele é exclusivo para intensivistas, para profissionais e medicação exclusiva para o combate à pandemia. Então, nós estamos utilizando uma parte desse recurso. Compramos o primeiro lote com 15 mil, porque temos uma população de 71 mil. E vamos testando. À medida que vamos fazendo o teste, a gente perceber que a testagem ela vai demandar, nós vamos adquirir mais um lote. Adquirir 70 mil testes, vou adquirir para testar toda a população. Mas não vamos colocar como item obrigatório. Sim, quem quer ser testado. Aquele que acha que já teve Covid e nunca testou. Teve sintomas para ver se ele tem imunidade. Aquele que está com algum sintoma, para testar ele. Aquela empresa que teve um foco com 5 ou 6, que deu exame de PCR positivo. Então, vamos fazer uma testagem, se a empresa tem 300 funcionários, e testar toda a empresa, justamente para não precisar fechar a empresa. Isolar só... Eu entendi, prefeito, olha, eu estou surpreso positivamente, assim, olha, a primeira vez que eu vejo uma decisão tomada de um gestor público de... definir a maciça
avaliação da sua população com o Covid, viu? Primeira vez que eu vejo olha, eu tô surpreso positivamente. Parabéns aí pela decisão da prefeitura. E me surpreende também. Eu queria tentar saber o seguinte: o senhor tem ideia de quanto de recurso vem para Venâncio Aires só de Covid, para esse evento de Covid? O senhor tem, assim, esse número? Venâncio Aires beira os 5, 7 milhões de recursos que vêm para investir no Covid. Eu acredito que os municípios precisam utilizar esse recurso de forma muito responsável, né, elencando as prioridades. Estamos investindo no hospital, com a questão dos intensivistas, com os leitos de UTI. A gente sabe as dificuldades que os hospitais vêm enfrentando. O próprio município aqui também vem trabalhando para a recuperação financeira do hospital. Nós temos dinheiro em caixa na conta do hospital para a Covid e falta recurso geral na conta aberta do hospital para outros investimentos. Então, como esse recurso ele só pode ser investido no Covid, então elencamos sim prioridades com plantão, com intensivistas, com técnicos, com enfermeiros no hospital, na nossa rede também, no centro respiratório, contratando, pagando horas extras para profissionais, para que não falte profissionais para atendimento à comunidade. Sim, prefeito. E a cidade rápida é um dos itens que pode ser investido também, né, para o combate à pandemia. Sim, quem manda um abraço para o senhor é uma amiga e prefeita aqui do município de Cristal, a Fábia Richter, viu? Fábia é minha amiga aí, faz um excelente trabalho, foi presidente do consórcio. Exato. Eu também fui presidente do consórcio aqui da região, Cisvale, fui presidente da Associação Gaúcha dos Consórcios, a GECOMP, e a Fábia sempre foi muito atuante. É ela que está na FAMURS, também. Sim, na diretoria. Mais uma vez aí, que é minha colega de partido do PSB. Ela tá lá em Cristal, os assintomáticos foram todos testados também, viu? Prefeito, eu posso pedir um minuto do senhor, porque nós estouramos o break, eu volto a falar com o senhor logo depois do intervalo? Pode ser? Então tá, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui para não estourar o break, e eu falo com o prefeito de Venâncio Aires, está dando uma aula para nós aqui sobre enfrentamento ao Covid. Já nós voltamos aí na programação normal. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 9h30. Outono e Inverno Pompeia. O tempo todo com novidades. O tempo todo com você. Aproveite os lançamentos da nova coleção. Compre online em lojaspompeia.com ou baixe o app. Pompeia. É fácil ser fashion. A Yara traz a você a linha de fertilizantes líquidos Yaravita, agregando alto rendimento às culturas. Para promover mais rápido enraizamento e crescimento inicial após o transplante, contamos com o Yaravita Zintrac. Já para proporcionar maior desenvolvimento das plantas, potencial de peso e tamanho das folhas, contamos com o Yaravita Tiotrac. Procure a revenda de sua confiança e peça Yaravita Zintrac e Yaravita Tiotrac. Todo o sabor do Sinaleira Burger, agora também no seu horário do almoço. De domingo a domingo, você pode pedir sua teleentrega ou retirar seu hambúrguer no Sinaleira Burger. Agora em novo horário, das 11 da manhã às 14 horas e das 18 às 22 horas. Sinaleira Burger, em Camaquã, na Avenida Capitão Adolfo Castro, 330. Fone ou WhatsApp 51-3671-1717 ou nos aplicativos. A gente sabe, nem mesmo durante uma pandemia você que é produtor rural pode parar, porque é o seu trabalho que alimenta o Rio Grande, o Brasil e o mundo. E é por isso que no Plano Safra 2020-2021, o Banrisul ampliou os recursos para ajudar ainda mais quem produz. É crédito para ampliar, modernizar e rentabilizar sua produção agrícola ou pecuária. Fale com seu gerente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Como você conecta sua empresa com seu cliente? Gerenciamento de mídias sociais é muito mais do que apenas fazer um post no Face ou Instagram. Agência 97K, especializada em marketing digital. Otimize seu tempo e maximize seus resultados. Agende uma visita. 51-3671-0509. O seu fim de tarde na Acústica tem mais informação. A previsão do tempo, as notícias da área policial, do esporte e tudo que foi destaque no dia, você vai ter aqui
aqui. Acústica News, com Diego Costa e Valério Veig. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Oferecimento: Supermercado Macla, Almeida Filhos Seguros, Fundasul. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio, ele também conta com a opção de nova transmissão 12x12, com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere, que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto. Novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Nossa história é nosso alicerce, realizar sonhos é nossa vocação. A paixão Chevrolet nos fortalece, batendo forte em cada coração. O véu! Nossa bandeira, nossa gente, nossa fé, renovamos todo dia a alegria de ser o véu Chevrolet. O véu, a alegria de ser Chevrolet. Center Tintas, revendedor tintas Renner, Coral e Qualivinil. Deixe sua casa mais bonita com produtos de efeitos decorativos especiais. Center Tintas oferece tintas automotivas, agrícolas, industriais, prediais e também rodapés, rodatetos e pisos vinílicos. Center Tintas, em Camaquana, Manuel da Silva Pacheco 389, com estacionamento para clientes ao lado da loja. Ligue 3671-4100 com entrega gratuita. Venha tomar um cafezinho com a nossa equipe. Queremos lhe atender cada vez melhor. Center Tintas, colorindo a sua vida, com loja em Camaquã e Guaíba. Atenção, atenção! A Passo a Passo Calçados e Sportline estão abertas para pagamentos. Mas não se preocupe, se precisar de algum produto, estamos lhe atendendo via rede social, WhatsApp e também via site passoapassocalçados.com.br. Dentro da cidade, a teleentrega é por nossa conta. WhatsApp 51996665341 e 996856021. Esperamos por você. Passo a Passo Sportline, associadas à Rede Mundi. Projeto Ser Uniaselv, conhecendo as áreas das profissões. Nesta terça-feira, 21 de julho, durante o programa Zap Zap, você acompanha uma entrevista exclusiva com os tutores e professores da Uniaselv, André Farias e Fabrício Duarte, e o acadêmico de Educação Física, Carlida Lu Soares, que estarão trazendo conhecimento sobre a profissão de Educação Física. Acompanhe aqui na Acústica. Já pensou ter a internet ideal com um preço que cabe no seu bolso? Quem sabe ter, a partir de R$ 79,90, até 300 MB de velocidade? Então vem pra Ozernet e garanta a melhor internet da região na sua casa. É internet sob medida para você. Basta ligar 0800 494 2030. Ozernet, o plano ideal para a sua vida. Você pode escolher seu sistema de colheita, convencional ou rotor, mas a sua colheitadeira tem que ser New Holland. A New Holland tem a melhor colheitadeira para a sua necessidade. Linha TC, a mais vendida no Brasil. Um sucesso em todos os campos. Linha CR com duplo rotor, a perfeição na colheita. Excelente qualidade de grãos e um rendimento como nenhuma outra máquina. Fortral.com.br. Fone 5136929700. Você faz melhor com New Holland. Doutor Rafael Fraga, membro titular da Sociedade Brasileira, Americana e Europeia de Urologia. Urologista do Serviço de Urologia da Santa Casa de Porto Alegre. Atende em Camaquã, às quartas e quintas, na Clínica Toffen. Marcação pelo telefone 51-3671-4800. Às sextas-feiras, atendimento em São Lourenço do Sul. Marcações pelo telefone 53-3251-1725. Doutor Rafael Fraga, médico urologista. Vem aí, Troféu Costa Doce 2020. Confira as empresas, pessoas e personalidades mais lembradas da região. Acesse troféucostadoce.com.br. Patrocínio Master, Facas Dávila e Serve Uniaselv. Patrocínio Bartes Móveis Planejados, Cindy Lojas Costa Doce e Floricultura Floresta. Apoio Agência 97K, Clube Camaquense, Lindemann, Fundasul e Senac. Realização Acústica FM e Grupo Costa Doce de Comunicação. Dica de saúde, farmácias associadas. Fique atento aos distúrbios da tireoide. O hipotireoidismo é quando o hormônio da
da tireoide está baixo, causando sonolência, intestino lento, dificuldade para emagrecer e outros. E o hipertireoidismo é quando o hormônio tem produção em excesso, causando agitação, aumento dos batimentos cardíacos, suor em excesso, entre outros. Para prevenir é fácil: alimentação saudável e visitas regulares ao médico. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona, ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Funerária Jardim, de Vera Lúcia, com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Há décadas atendendo com ética e responsabilidade as famílias enlutadas de Camaquã e região. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Fubra. Atendimento 24 horas. 3671-1468 e 99930-0577. A Bartes Móveis sabe que nesse momento, ficar em casa é a melhor maneira para se prevenir do coronavírus. Por isso, toda a nossa equipe está trabalhando em home office para você planejar seu ambiente sem sair de casa. E mais, estamos com descontos de até 70% para a troca de showroom. Entre em contato via WhatsApp 995585271 ou pelas redes sociais, via Instagram e Facebook. Bartes Móveis. Sua vida, nossa inspiração. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web Agência Digital pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital. Já estamos de volta com o Primeira Hora. Oferecimento: Ozirnet, Óticas Carol, Grupo Mediari, Sicredi, Senac, Casual Mix, Roxo Centro de Compras, A Fubra, Pata Negra Empório Gourmet e Rede de Farmácia São João. Muito bem, 9 horas 40 minutos. Esse é o programa Primeira Hora. Vamos até o meio-dia, sempre no oferecimento de Grupo Roxo, Centro de Compras, exatamente, o Grupo Roxo aí dando uma bis 0 km para você. Participe do sorteio. Casual Mix, tudo em confecções, calçados masculinos, moda infantil. Casual Mix, localizada em Olavo Moraes 910, ao lado das Óticas Carol. E as Óticas Carol continuam com as lojas abertas, seguindo todos os protocolos de segurança. Agende seu atendimento pelo telefone 3692-2139 ou no celular 99561-4543. Em Camaquã, na Olavo Moraes, e Dom Feliciano, na Rua Tiradentes 261. Estou com o prefeito de Venâncio Aires, Giovanni Vickert, que conversa conosco nesta manhã. E ele já contou algumas coisas que eu vou relembrar aqui. O orçamento de Venâncio Aires é de 250 milhões de reais por ano, 71 mil habitantes. Venâncio Aires conta com 18 leitos de UTI, montou um 0800 para atender a população, como também um aplicativo do Covid, montou juntamente com a comunidade da igreja um centro respiratório para atender as pessoas que necessitam. E por último, nos contou que Venâncio Aires receberá entre 5 a 7 milhões de reais específicos para a Covid e já comprou 15 mil testes rápidos que vai começar a testagem em massa em Venâncio Aires. Prefeito Giovanni, quem manda um abraço para ti agora é o presidente do IP, Marcos Vinícius, que está aqui na sede da emissora e vai falar conosco daqui a pouquinho. Mandou um abração para ti. Prefeito Giovanni, eu acho que eu não me esqueci de nada dentro desses pontos iniciais que o senhor falou conosco no primeiro bloco, né? A memória é boa, viu, Fábio? Primeiro, mandar um abraço aqui para o Marcos Vinícius, que já foi presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, já foi prefeito reeleito, tem uma experiência muito grande, é um grande gestor
um amigo nosso aí, tá? Um abraço para ele, né? E para a comunidade, né? Que ele foi prefeito 2 vezes e que agora está percorrendo o Rio Grande, né? Como presidente do IP. Isso, ele está hoje assinando um convênio com o Hospital Nossa Senhora Aparecida aqui, ampliando os trabalhos do IP aqui dentro. Mas só para informação sua, prefeito, Camaquã está dentro de uma região com mais ou menos 180, 190 mil pessoas, né? E nós não temos nenhuma UTI instalada ainda, viu, prefeito? Só para o senhor saber aí. Nós estamos muito pior a nossa situação do que Venâncio Aires, viu? Uma UTI, ela faz a diferença nossa aqui em Venâncio Aires, funcionar em 2012, 2013. E agora nós estamos trabalhando para consolidar uma UTI neonatal, que é uma outra demanda, né, daquela mãe, enfim, que tem um bebê prematuro ou que está com risco de gravidez. Eu canso de receber notificação de oficial de justiça na minha casa ou na casa do secretário de saúde ou da procuradora, justamente porque nós não temos leito de UTI neonatal. Então agora o gabinete da primeira-dama, minha esposa preside essa comissão, a comunidade está ajudando, os parlamentares também com emendas, e a gente já conseguiu mais de R$2 milhões para fazer 10 leitos de UTI neonatal, que é muito fundamental para o nosso município, para a nossa região, né? A gente sabe que pela central de leitos falta no país hoje em torno de 3 mil leitos de UTI neonatal, né? Então, ao todo, nós temos 5 mil leitos e precisaríamos ter 8 mil. Que coisa, né, prefeito? Bom, mas nós estamos chulhando aqui, nós estamos tentando, já temos com 3 equipamentos aqui guardados no hospital, faltando vir mais 7 prometido pelo governo do estado. Mas vamos trocar de assunto, prefeito. Por acaso o senhor já teve Covid ou não? Pior que já, não sei dizer se pior ou se melhor nessa circunstância, porque eu já estou com um grau de imunidade. Sim. Foi bem no início, ali no mês de abril, que tive alguns sintomas, fiz um teste que foi confirmado, e estou curado. O sintoma foi leve, foi quase assintomático. Eu tive dor nos rins, o que não é de costume como sintoma, e 2 dias de febre e um pouquinho de tensão na nuca. E aí, quando fui fazer o teste, já estava com IgG, já estava curado. Sim. Se não fosse a insistência da esposa de fazer alguns exames, que me pareceu, já tive momentos com uma gripe com mais sintomas do que o coronavírus. Então, depende muito da pessoa, da imunidade da pessoa, da idade, enfim, que oscila, né? Tem muitos que já tiveram coronavírus, que foram testados positivo e que não tiveram sintoma nenhum. Exato. É isso aí que muita gente é capaz de ficar surpreendidos, né, sobre esse assunto. Prefeito, a sua entrevista na rádio semana passada, aí no último sábado, na rádio Venâncio Aires, o senhor disse o seguinte: independente da bandeira vermelha, vamos deixar o comércio aberto. Eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre isso, prefeito. Nossa região aqui do Vale do Rio Pardo, através do consórcio do Cisvale e também da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, que é o VARP, fizeram um recurso na semana passada e a gente conseguiu reverter a bandeira vermelha para laranja. Certo. Essa semana, nós passamos da média de 1,5 e entramos na bandeira vermelha de novo, e entramos com recurso agora no final de semana. Estamos pela expectativa hoje do pronunciamento do governador. Eu acredito que a gente consegue reverter de novo para a bandeira laranja, porque das 20 regiões, a região do Vale do Rio Pardo ficou com a 6ª melhor nota. As 2 melhores ficaram na bandeira laranja e as 4 seguintes vermelha, o Vale do Rio Pardo está então com índice 1,61. Nós temos algumas regiões que têm um índice superior a 2. Eu acredito que a gente reverte a situação, mas se não conseguir reverter a situação, eu tomei uma decisão de não praticar, né, os protocolos da bandeira vermelha. Por quê? Porque eu acho injusto o comércio pagar essa conta sozinho. Os serviços essenciais, que são supermercados, bancos, lotéricas, padarias, postos de combustível, vão ficar abertos igual. Então, eu não acho que dá grandes resultados fechar o comércio, tem 3, 4, 5 atendentes, fazer com que eles paguem essa conta mais uma vez. Esse abre e fecha vai quebrar nossa economia, vai gerar uma consequência muito maior depois, com a quebradeira, com a depressão, com o desemprego, com a fome. Eu acredito que esse não é o momento e o resultado adequado, até porque, Venâncio, só para ter uma ideia, nós estamos com 7 casos em isolamento. A região é o município com menor número de isolamento. Nós já tivemos
maior índice de confirmados da região, até porque pela divisa com o Vale Taquari, ali no município de Lajeado, nós temos vários atores que também, enfim, a gente acabou tendo 60% dos nossos casos confirmados com um vínculo também em função do Vale Taquari. A gente controlou essa pandemia e hoje o município de Venâncio, dos dados que saiu hoje, atualizado, estou com o jornal aqui da região, Venâncio tem 7 em isolamento, Santa Cruz do Sul tem 71, Cruzilhada 26, Candelária 53, Rio Pardo 39, Vera Cruz 19, Gramado Xavier 13, Vale Verde 8 e Pantano Grande 95. Sim. Então hoje a gente conseguiu dominar essa situação. E eu, como prefeito, preciso defender o meu município. Não estou contestando o governador. Acho que o governador tem um pepino maior do que nós na mão. A situação dele é mais difícil do que a nossa. Tanto é que eu encaminhei essa situação de Venâncio para o governador na terça-feira. Conversei com a assessoria do governador Eduardo Leite. Enviei um e-mail para ele com todos os protocolos que Venâncio está fazendo. Na quarta-feira entreguei isso em mãos para o presidente da FABURSO, o prefeito Maneco, falando que Venâncio tem tido essas boas práticas como alguns outros municípios do estado também. Eu acredito que a responsabilidade é nossa, é do governador, é do prefeito e é da sociedade. Sim. Eu acredito que o governador que está fazendo esse trabalho das surtidas resultados possa olhar para esses municípios que têm algumas boas práticas e possa diferenciar eles. Aqueles municípios que não tiveram óbito, na região pode trabalhar numa bandeira diferenciada, já prevista nos protocolos do Estado. Mas o caso de Venâncio, que teve um óbito, mas um resultado lá de 44 dias atrás, uma pessoa que internou em Porto Alegre, que fez uma cirurgia e pegou o coronavírus lá em Porto Alegre, não acho justo entrar como óbito aqui para Venâncio e com isso gerar um problema maior na nossa economia. Por isso, como prefeito, fui eleito para tal, vou defender minha sociedade, estou fazendo tudo que é possível, testando, criando um sistema inteligente de mapeamento do Covid, num comitê de saúde que não tem só o lado da saúde, tem o lado da economia. Desde o início da pandemia, estamos com os dois lados do balcão, porque entendemos que estamos no mesmo barco. Podemos ter a unanimidade nas ideias, mas unidade na ação, né? Nós precisamos os dois trabalhar junto, ter equilíbrio. Exato. Uma sociedade precisa ser pensada como um todo, não uma parte. E como prefeito eu vou pensar e defender como um todo. Espero reverter a bandeira, mas se não conseguir reverter a bandeira, não vou penalizar o nosso comércio. Acho isso injusto, que não dá os resultados. O que dá resultado é botar máscara, o que dá resultado é testar a sociedade. É fazer a nossa parte. Prefeito, duas perguntas rapidinho. Primeiro, como é que é o hospital aí? O hospital é um ente do município, do poder público, é privado? Como é que é a administração do hospital aí hoje, Venâncio? O hospital aqui do município de Venâncio Aires é filantrópico. Tá. Ele é um hospital que dialoga não só para Venâncio, mas atende a micro-região. Atende o município de Passo Brado, Vale Verde e Mato Leitão. Ok. Outra pergunta, prefeito, eu acho que é importante a gente saber. O senhor sabe que quando o governador definiu o negócio das bandeiras, ele determinou junto ao Ministério Público que os prefeitos respondessem pelos atos de decisão. O senhor tomando uma decisão, caso não haja reversão da bandeira vermelha, o senhor tomando a decisão de manter o comércio aberto, o senhor sabe que o senhor, como prefeito, poderá ter as consequências do Ministério Público. O senhor está sabendo desse risco? O Ministério Público tem feito um excelente trabalho aí, Fábio, e aqui posso falar de carteirinha pelo promotor local, o promotor Pedro Rui, que tem sido um excelente mediador das necessidades aí do município, tem sim dialogado muito com a gente desde o início da pandemia, muitas vezes até por telefone a gente troca algum. Sim. Hoje à tarde eu tenho 14 horas para tratar desse assunto. Sim. O nosso objetivo é estabelecer sempre o diálogo. Claro que eu não posso exigir que todos pensem igual, mas eu fui eleito prefeito e eu acho que eu não posso fugir dessa responsabilidade nesse momento, sempre seguir todos os protocolos. E acho que não é a medida mais exata para esse momento fechar o comércio quando o município conseguiu manter um equilíbrio
de protocolos aqui da nossa região. Sim, pelo que o senhor me relatou aqui, vocês estão fazendo o que qualquer grande administrador ou cara que tem uma expectativa, uma política de enfrentamento está tomando. Eu acho que, sinceramente, vocês estão representando aí uma legião de prefeitos que poderiam ser como exemplo, prefeito. Sinceramente, não é porque nós estávamos conversando ao vivo aqui, mas o senhor deu um relato para mim aqui de um líder nato de tomada de decisão positiva e de defesa dos seus governados, que são o comércio, prestadores de serviços. Pergunta o seguinte, o pessoal da produção, o comércio já fechou alguma vez aí, prefeito? Bem no início, Fábio, nós tivemos que fechar alguns dias porque o governo do estado veio com a promotoria, como você disse, exigindo essa medida do município, porque eram os primeiros dias ali, só que a gente nunca fechou totalmente, a gente sempre foi muito mediador com a fiscalização de postura, sempre estabelecemos o diálogo. Fizemos tudo que era possível para o comércio, mantendo eles com takeaway, muito antes que outros municípios, permitindo atendimento na porta, fazendo a teleentrega ou indo buscar no comércio. E a indústria também a gente nunca fechou como um todo, sempre permitindo o funcionamento, até porque a gente é um município muito exportador. Eu acredito que cada prefeito tem sua responsabilidade de analisar a situação pontual. Sim. Não tem como exigir do governador que ele conheça a particularidade de 497 municípios. Compete ao prefeito liderar a sua comunidade, fazer o que nós estamos fazendo, informar a FAMURS, trocar ideias com o governador, apresentar esses protocolos. Eu acredito que o governador pode exigir mais dos prefeitos, que os prefeitos tomem iniciativas, que não se acomode apenas pelas resoluções do Estado. Sim. Eu acho que a gente foi eleito prefeito para isso, e se não quisesse incomodar, não saísse de casa e não assumisse essa responsabilidade de ser prefeito. A situação não é fácil. A gente precisa tomar decisões e atitudes. Prefeito, só por curiosidade, o senhor vai tentar reeleição esse ano? Olha, eu acho que nesse momento, como você me fez uma pergunta da minha experiência na política, nesses últimos 20 anos, que a comunidade me concedeu o direito de pegar toda essa experiência, como vice-prefeito 2 mandatos, como prefeito de mandato, já fui secretário, já concorri a deputado, a vereador 2 vezes, é necessário que eu me coloque à disposição da sociedade, que ela possa analisar. Eu não posso fugir da responsabilidade, acho que num momento como esse. O nosso foco é administrar, é a prefeitura, a política é um outro cenário ali adiante. Mas eu acredito que mais do que nunca a minha experiência tem que ficar a serviço da comunidade. Só uma última pergunta aqui, bem descontraída. O senhor é a favor ou contra o Grenal aí, prefeito? Aconteceu o Grenal. Olha, eu sou gremista, de carteirinha, nós estamos loucos para ver um Grenal, assistir, mas é uma situação aí que, quando a gente fala em lockdown, fechamento, bandeira vermelha, é um momento difícil agora. Eu vejo e acompanho a decisão da prefeita, estava olhando hoje a Fátima Daud, aí nesse cenário que nós estamos vivendo, Muita gente chega para mim e bate aqui na porta, prefeito, eu sou empresário de uma creche, prefeito, eu tenho uma casa de festas, eu estou há 4 meses, 5 meses sem trabalhar, as contas estão batendo, eu tive que pagar 10 mil de PPCI da minha casa de festa esses dias, tive que pagar R$ 1.400 de volta para alguém que pagou antecipado e fez um agendamento na sua festa para o ano. Eu estou fazendo um empréstimo no banco para pagar de volta aquilo que quem pagou adiantado. Então, nesse cenário, é muito difícil. A gente é controverso, muitas vezes, as nossas decisões. E é difícil também, vamos e viemos, dizer o que é certo e errado quando o jogo muda todo dia. Então, para isso, nós temos que ter muita responsabilidade. E eu vejo que o comércio não pode fechar e pagar essa conta. Mais uma vez, as pessoas de forma individual têm a sua responsabilidade, sair de casa quando necessário, deixar trabalhar quem precisa, isolar os grupos de risco, aquilo que dá para segurar eventos, atividades, voltar às aulas de forma gradativa, de forma mais segura, tudo isso tem que ser planejado, porque a sociedade não pode parar, senão os efeitos serão muito piores adiante. Prefeito de Venâncio Soares, Giovanni Vickert. Olha, uma brilhante entrevista, muito obrigado. Tomamos quase 1 hora da sua agenda, mas eu quero dizer ao senhor, a quantidade de gente que está se manifestando aqui pelo WhatsApp e pelas redes sociais da Acústica, que não é pouca, é impressionante como o pessoal está lhe elogiando a sua atitude, prefeito. Olha, Fábio, é um desafio e eu acho que nós prefeitos estamos aprendendo um com o outro, até porque não
copia e cola. Nós não tivemos uma situação dessa anterior para dizer esse é o modelo, vamos seguir, aperfeiçoar. Nós estamos aprendendo, estamos desafiando e quando não tem um modelo a gente erra e acerta. O que nós não podemos é insistir no erro. E se erramos tem que reconhecer, aperfeiçoar e melhorar. Aprender um com o outro, é isso que eu acho que é o nosso desafio. Os municípios nunca passaram por uma situação que estão passando. Veja bem, isso quem fala não sou eu, quem fala é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, ex-prefeito Harold, da CNM, que numa videoconferência disse o seguinte para os prefeitos: na história do municipalismo, nenhum prefeito carregou a cruz que os atuais prefeitos estão carregando. É seca, é estiagem, é enchente, é coronavírus, é crise econômica. Eu posso dizer isso porque fui vice-prefeito 2 mandatos com a economia em alta. Agora nós estamos sofrendo muito mais e tendo que tirar leite de pedra e se reinventar. Então o desafio está lançado, não é fácil, mas eu acho que as decisões elas precisam ser tomadas ouvindo a sociedade. Prefeito, muito obrigado, um abraço para a sua assessoria aí que nos concedeu esse tempo da sua agenda. Desculpa nós tomar tanto tempo, mas foi importantíssimo nós iniciar essa segunda-feira com esse otimismo de vocês aí de Venâncio Aires, viu? Um abraço e até uma próxima, prefeito. Agradeço, Fábio, mais uma vez. É importante que os municípios sigam os protocolos, né, que a comunidade colabore para não prejudicar a nossa economia. Então o desafio é constante e ele precisa ser moldado e até porque ele muda a cada dia, tem novos desafios. Quando a gente acha que sabe todas as respostas, a situação impõe novas perguntas. E nós precisamos ter essa humildade e esse reconhecimento de fazer a modelagem que precisa para o momento. Quero aqui mandar mais uma vez um abraço para o Marcos Vinícius, aí presidente do IP, para a prefeita Fábia de Cristal e também para o meu amigo Beto Gril, que é aí de Camaquã, que é um amigo pessoal meu, que é um médico e que também deve estar acompanhando muito a situação na pandemia, e eu sei que ele é um cara muito equilibrado e que a gente precisa fazer esse equilíbrio na gangorra entre a economia e a saúde, porque a sociedade é uma só e a responsabilidade é de todos nós. Muito obrigado. Uma boa semana para você. Obrigado, Giovanni. Até mais. Olha, espetacular a entrevista. Ele disse agora ao vivo, se mantiverem bandeira vermelha, ele está no recurso, em forma de associação, é lá, hein? Se manterem bandeira vermelha, ele vai falar com o promotor hoje à tarde e diz que vai abrir o comércio de Venâncio. Vai abrir não, vai manter aberto. Olha a diferença, eles estão mantendo aberto o comércio porque não tinha bandeira vermelha. Agora entrou bandeira vermelha, o setor lá de Venâncio Aires. Nós vamos a um rápido intervalo, logo depois estou aqui com o Marco Vinícius, presidente do IP, Kleber Donelli, diretor do Hospital Nossa Senhora Aparecida, e Yuri Rodrigues. Fábio, antes de irmos para o intervalo, nós temos uma informação, né? Acabou de sair agora há pouco aqui, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou agora há pouco aí, nos seus perfis, nas redes sociais, que está com Covid-19, viu? Está o tweet aí do Onyx Lorenzoni na tela do Primeira Hora. Ele diz o seguinte: quinta-noite comecei a sentir sintomas que poderiam ser da Covid. Sexta passei por exames, entre eles o PCR, e o resultado saiu hoje. E o Covid foi detectado. Desde sexta estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos. Estou bem melhor, em isolamento e sigo o trabalho em home office. Boa semana a todos nós, disse o ministro aí, Onyx Lorenzoni. E amanhã o Maneco, o presidente da FAMURGS, e o Voltaire tinha agenda com ele em Brasília. Acho que não vão mais, né? Se foi a agenda deles amanhã com o ministro. Vamos ao intervalo então. Olha, a notícia é boa. IP e Hospital Nossa Senhora Aparecida firmam mais uma parceria. Daqui a pouquinho nós vamos tratar esse assunto. Acústica e a hora certa. 10:01. É a Semana da Economia nas Farmácias São João. Uma semana inteira de economia de verdade pra você. Olha só, xarope guaco catarinense 150 ml, apenas R$ 4,90 cada. Viter C, com 10 cápsulas, R$ 6,90 cada. Dipirona